A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, boa tarde, bom dia, boa noite. Irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, esteja conosco nessa tarde, né? Que a graça de Deus nos alcance nessa tarde, que a presença do Espírito Santo se manifeste na nossa vida, amém? Quero agradecer cada irmão, cada irmã, quero agradecer a Deus, né, por me proporcionar mais esse momento para estar continuando, dando continuidade, né, aos meus testemunhos, que para a glória de Deus ainda estou aqui, irmãos, para a glória de Deus, agradecendo cada um, que Deus venha abençoar grandiosamente, poderosamente, ricamente a vida de cada um dos irmãos, que Deus cuide de todas as áreas da sua vida, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa tarde, né, nos alegrando, nos dando felicidade, nos dando ânimo, nos dando ali direção, nos dando força para continuar, porque as lutas são grandes, né, irmãos? Irmãos, vou dar continuidade aqui ao meu vídeo. Irmãos, depois que eu separei do pai dos meus filhos, assim, o último vídeo eu estava falando sobre isso, né? Eu deixei sobre a separação. Então, eu separei do pai dos meus filhos e um tempo depois, irmãos, eu fui para a presença de Deus. Irmãos, e um certo dia apareceu um pastor que eu só vi ele essa vez. Eu tenho 12 anos de ministério e eu vi esse pastor que só vi ele essa vez. Eu manifestava muito, irmãos, e eu não entendia de nada. Eu era nova convertida, tinha acabado de chegar na igreja. Eu não tinha ouvido falar de Jesus, nem de libertação, nem de batismo com o Espírito Santo, de nada, irmão. De salvação, muito menos, irmão. Nem da volta de Jesus, nada. Ninguém nunca tinha pregado para mim. Aí, irmãos, eu manifestada, o culto foi no meio da rua, eu manifestada no meio da rua. E esse pastor disse para mim assim: todos os capetas que tinha no inferno, a sua mãe colocou na sua vida. E ele ainda disse: sua família te abandonou, mas Jesus te acolheu. Irmãos, eu manifestava tanto, irmãos, tanto que ninguém conseguia me segurar, era ninguém mesmo. Era uma força demoníaca muito grande. Irmãos, eu nunca esqueci daquilo, mas eu também não entendi o que era aquilo, porque ninguém nunca tinha pregado para mim. Eu não assistia televisão, né, porque eu fui trabalhar para criar os meus filhos. Eu não tinha internet, eu não sabia de nada, né? Era praticamente uma pedra bruta. Irmãos, eu fiquei naquela igreja, eu fiquei um tempo ali mesmo sem entender nada, irmão, sem entender nada. E sem saber também o que era aquilo que ele tinha falado para mim. Porque, como eu já deixei nos outros vídeos, eu nunca fui aceita na minha família, mas eu não entendia de nada, né? Ninguém nunca pregou para mim, ninguém nunca tinha me falado isso. Então, irmãos, eu fiquei ali trabalhando para criar os meus filhos, mas na presença de Deus, sempre buscando, né? Então, irmãos, ali ninguém orava pela minha libertação. Orava, mas não conseguia expulsar, porque aquele pastor disse que era um inferno. Todos os capetas que tinha no inferno estavam na minha vida. Então, ninguém teve autoridade para expulsar aquilo da minha vida. Então, irmãos, eu lutei. Eu fui em todas as igrejas que eu podia entrar, irmãos, eu entrei buscando a minha libertação. Irmãos, mas já tinha se passado 7 anos, 7 meses e 11 dias. E eu ali manifestando, irmãos, eu mudei de igreja, eu visitava igrejas, irmãos, onde eu pudesse ir, eu estava indo buscar minha libertação. E eu revoltei com aquela situação, eu não aceitava mais aquilo na minha vida. Mas um dia, irmãos, eu cansada de sofrer, eu falei: Deus, ou o Senhor muda essa situação, o Senhor me mata. Aí eu ouvi a voz de Deus dizendo assim: eu vou enviar alguém para te ajudar. Irmãos, eu esqueci, porque eu estava muito perturbada, muito endemoniada e também muito doente, né? Era doença física e espiritual. Irmãos, e eu esqueci daquilo que Deus tinha me falado. Um dia, irmãos, eu entrei numa live ao vivo. E ali, eu ali interagindo com as pessoas nos comentários, apareceu um comentário assim, de alguém que tinha manifestado lá no altar, né?
é uma igreja muito conhecida, e alguém manifestou. Aí um comentário apareceu assim: esse serve para ser ator da Globo. E eu falei assim, naquele momento eu revoltei com aquilo, eu disse: não fala isso é sério, eu manifesto. Irmãos, rapidamente do outro lado do telefone, alguém me disse: Natalícia, me passa seu contato. E eu pensei assim: pra quê? Sei nem quem é. Tinha nome não, irmãos, estava escrito luz na escuridão. Falei: não sei nem quem é, mas ali, irmãos, eu deixei o meu contato naquela live, porque já era um propósito de Deus para minha vida, só que eu não sabia. Eu estava tão endemoniada, tão perturbada, que eu não entendi nada. Também os mistérios de Deus a gente não entende, a gente só vive, né? Irmãos, foi dia 16 de outubro de 2020. E eu, irmãos, foi ali por volta de 9 horas da noite, 9h30, e eu esqueci daquilo. No outro dia, irmãos, eu tô lá lavando o banheiro, eu tô lá escutando louvor e tudo, e eu louvando, não vi nada. Quando eu escutei, o celular tocou. Eu fui atender, era uma chamada pelo WhatsApp. E eu atendi, irmão, sem saber quem era, eu atendi. Aí a voz do outro lado era de um homem. Irmãos, se fica oscilando aqui a cor, irmãos, é porque aqui o tempo tá frio, né? E o sol fica vai e volta. Aí, irmãos, eu atendi o telefone, mesmo sem saber quem era, eu atendi. Aí do outro lado, aquela voz de homem disse assim: irmã, eu sou aquela pessoa que te pediu contato ontem. A irmã quer que eu ore, que eu deixe uma palavra? Eu falei: mas é claro, pode orar, pode falar. Nossa, irmãos, escureceu. Aí, irmãos, ele orou por mim. Foi a última vez que eu manifestei, irmãos. A última vez para a glória de Deus. Irmãos, foi um jovem de 21 anos, irmão, de Franca, São Paulo. Eu nunca vi ele. A gente só conhece mesmo por telefone. Ele orou por mim, irmãos. Foi a última vez que eu manifestei. E ali, irmãos, a gente ficou falando muito tempo, ele fazia chamada de vídeo. Irmãos, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para a minha vida, porque eu estava muito fraca, muito desanimada. Eu orava, eu nem lia a palavra, não orava, só falava com Deus ali deitada, ali de qualquer forma, porque eu já não tinha mais forças para nada. E aí, irmãos, ele continuou me ajudando. Aí a gente foi conversando e ele foi falando para mim que ele tinha 21 anos de idade. E eu ali admirada, porque eu entrei em várias igrejas, eu busquei por todos os lados que eu pudesse buscar. E nada do milagre acontecer. Mas onde eu vi a mão de Deus, irmão, se essas pessoas não me libertaram, porque não foi permissão de Deus. Deus é assim, como diz a palavra dele, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. E onde eu entendi, irmãos, que era um propósito de Deus para a minha vida e para a vida dele. Então, eu fui muito humilhada nas igrejas, e assim, em uma igreja, as pessoas falavam para mim que eu estava manifestando, que eu não era liberta, que era culpa minha, que eu que tinha que impor a mão na minha cabeça e me libertar. Irmãos, como que eu ia expulsar o demônio da minha vida se eu estava com os demônios todos do inferno? Foi muita luta. Irmão, me jogaram, sabe, me julgaram muito, me criticaram, me culparam por aquilo que eu não tinha culpa. Então foi uma luta muito grande. Foi aí que Deus enviou esse jovem. E a gente continuou se falando, a gente continuou orando junto, fazendo live, fazendo chamada de vídeo, só nós dois, meditando na palavra, orando, louvando. Irmãos, Deus usou ele grandemente para comigo, porque naquele momento eu me encontrava sozinha, eu me encontrava abandonada. E ali eu me vi no fundo do poço, para mim já não tinha mais saída, mas Deus faz no tempo dele, é na hora dele. E é do jeito dele, não adianta, como eu falei no primeiro vídeo, nós não podemos aumentar nem diminuir um côvado da nossa vida, porque Deus já tem um tempo determinado para todas as coisas e Ele que tem o controle de tudo nas suas mãos. Nós vamos estar na direção dele, nós vamos ter, nossos dias são contados aqui nessa terra, não adianta querer aumentar ou diminuir nada, porque não vamos conseguir, porque ele é dono do tempo, ele é quem faz tudo. Irmãos, e ali começou, assim, foi tudo novo na minha vida, naquele momento eu senti que eu renasci, eu revivi, porque eu estava morta, espiritualmente, e Deus usou ele para me fortalecer, para me renovar. Irmãos, eu fiquei muito feliz, eu sou muito grata a Deus, louvo a Deus pela vida dele. E ali eu fui falando com várias pessoas de Franca, São Paulo, lugar que eu nunca fui. Eu nem sabia que existia, porque naquele tempo ali atrás, irmãos,
né? Foi em 2020, eu não tinha muita mexer com rede social, foi em 2020 que eu fui conhecer a internet. Irmãos, tá passando avião novamente. E aí, irmãos, que eu fui entender sobre certas coisas. Mas glória a Deus por isso, irmãos. Irmãos, eu fui liberta, nunca mais manifestei, irmãos. Eu quero deixar aqui esse relato nesse vídeo todinho, irmãos. Aí, irmãos, o que acontece? Eu tinha pedido para Deus a morte, porque eu não aguentava mais viver da forma que eu estava. Cheia de demônio, não tinha ninguém para me libertar, eu doente físico e espiritualmente. E eu passei a, a revoltar com a situação. E aconteceu muitas coisas que eu revoltei até com o próprio Deus. Eu falava, Deus, nada está acontecendo, me leva, eu não quero ficar aqui. Mas aí Deus enviou, foi a resposta para mim, né? O socorro que eu precisava naquele momento. Deus enviou esse jovem, eu fui liberta para a glória do nome de Deus, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu fui liberta. Irmãos, foi em 2020, outubro de 2020. Quando foi finalzinho de janeiro, irmãos, de 2021, eu comecei a falar para minha filha. Minha filha estava morando em outra cidade e eu comecei a falar para ela. Ela chama Jaqueline. Eu falava, Jaque, eu vou morar no céu. Eu vou ver Deus, eu vou ver Jesus. E ela falava, para com isso, mulher. Eu falava, não, eu vou morar no céu. Eu vou ver Deus, eu vou ver Jesus. E eu falava para ela. E ela falava para mim, mas eu não vou deixar. Eu falei, não é que você não vai deixar não, porque eu tô indo. Irmãos, pensa na leveza que eu tava. Pensa na paz de espírito que eu sentia naquele momento. E eu ali feliz, eu falei só para minha filha, eu não falei para mais ninguém, mas quando o irmão, a gente fazia chamada de vídeo para orar, as irmãs falavam, nossa, como a irmã Natalícia tá feliz, isso é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Mas Deus não permitiu eu falar para ninguém o que estava acontecendo. E eu ali sentindo, irmãos, que era só meu corpo que estava aqui na terra. O meu espírito já tinha sido arrebatado por Deus. E eu naquela alegria, e eu continuava ali, irmãos, naquela maior felicidade. Aí a minha filha estava fora, ela não sabia muito o que estava acontecendo, porque eu só falei para ela, eu vou morar no céu, eu vou ver Deus, eu vou ver Jesus. Irmão, só que eu não tinha entendido o que ia acontecer comigo. Não tinha entendido o que ia acontecer comigo, irmãos. E aí, irmãos, quando foi um certo dia, irmãos, eu creio que foi final de janeiro de 2021, quando foi início de fevereiro, irmãos, eu entendi o que ia acontecer comigo. Irmãos, eu entrei em desespero, porque eu estava morando num lugar, irmãos, que era só pela misericórdia de Deus que eu estava viva. Foi pela misericórdia dele, que é grande e infinita, que eu estou aqui, irmãos. E eu comecei a chorar, eu desesperei, eu não queria deixar meu filho naquele lugar. E aí eu comecei a chorar, e em pensamento eu falava, Deus, o Senhor vai me levar e e meu filho vai ficar aqui só, meu pai, eu não quero meu filho aqui só. Irmãos, o que eu fiz? Eu falei, despedi da minha filha, falei, Jaque, eu vou morrer. Eu vou morrer e despedi do meu filho, falei, ele chama Genesco, eu falei, Kim, nós chamamos ele Kim. Eu falei, Kim, eu vou morrer e vocês, olha, vocês não choram, não façam velório, não precisa ajudar a avisar ninguém. Fique em paz, porque eu sei para onde eu tô indo, irmãos, o sol tá oscilando de novo. E eu falei, fica em paz, porque eu sei para onde a minha alma está indo. Eu falei, eu só peço uma coisa, meu filho, vende aqui, nós morávamos num barracão. Eu falei, vende esse barracão, meu filho, vai embora morar junto com a sua irmã, não fica aqui, pelo amor de Deus. Meu filho entendeu e ele disse, mãe, aqui não tem criança mais não. Eu falei, amém, glória a Deus que entendeu. Aí, irmãos, eu fui despedir do irmão de Franca, São Paulo, irmão Leandro. Deus abençoe, irmão Leandro, homem abençoado, homem de Deus, varão do Senhor Jesus. Cuidado, irmão, com a promessa que Deus tem na sua vida, amém, irmão? Irmãos, eu despedi só do irmão Leandro, só dessas 3 pessoas, minha filha, meu filho e o irmão Leandro. E o irmão Leandro disse, irmã, se acalma, irmã, se acalma, Deus vai te preparar, Deus vai preparar. Eu falei, não, irmão, eu vou embora, porque era 6 de fevereiro, irmãos. E eu sentia, eu tinha certeza, irmãos, que no dia 7 de fevereiro eu não ia acordar. E aí, irmãos, eu chorei o dia inteiro.
o dia inteiro, irmãos. Eu lá limpei a casa, lavei roupa, organizei tudo e falei para o meu filho, dei as instruções para o meu filho e para minha filha. Não chore, não faça velório, não precisa avisar ninguém, morreu, enterrou. Não precisa se preocupar comigo, eu tô indo em paz, eu sei para onde eu tô indo. Aí o irmão disse, não, irmã, Deus vai preparar. Eu falei, irmão, já tô preparada. Eu já tô preparada, eu não senti, irmãos, minha alma aqui nessa terra. Porque eu estava numa leveza tão grande, numa paz de espírito tão grande, irmãos, não tem explicação. Só quem sente, irmãos, para saber como que é a gente receber a nossa salvação. Irmãos, eu não estou dizendo isso aqui para dizer que eu sou salva, para dizer que eu sou santa, que eu sou melhor do que os outros. Não, irmão, de forma alguma. Eu sou pecadora, eu sou falha, eu sou errônea. Eu peco todos os dias, eu falho, eu erro, irmãos. Eu sou pecadora como qualquer ser humano é, porque não tem nenhum ser humano santo, santo é só Jesus. E aí, irmãos, eu sabia que no dia 7 de fevereiro eu não ia acordar mais. Eu chorei aquele dia inteirinho, irmão. Meu rosto ficou todo inchado, meu olho todo ferido, assim, assado mesmo, de tanto chorar. E aí, irmãos, eu passei a noite toda chorando. Eu lembro que perto das 3 da manhã eu ainda estava acordada, irmãos, chorando. Irmãos, eu não estava chorando porque eu ia embora dessa terra, não. Eu estava chorando porque meu filho ia ficar naquele lugar. Eu não queria o meu filho naquele lugar de forma alguma. Irmãos, eu não vou entrar em detalhe porque vai envolver vidas que eu não quero bagunça, confusão com ninguém. Eu quero falar o que aconteceu comigo. E eu não queria meu filho naquele lugar de forma alguma, irmãos. E, irmãos, eu fui dormir, creio que estava dando 3 horas da manhã. Ali eu apaguei, que eu estava cansada de tanto chorar e do dia todo que eu trabalhei, né? Me virando, falei, a última vez que eu vou fazer algo pelo meu filho, eu vou fazer agora, vou fazer tudo, arrumar tudo. Irmãos, e eu dormi. Por volta, irmãos, de 10h30, 11 horas da manhã, eu creio, eu acordei do dia 7 de fevereiro. E eu, glória a Deus, acordei. Aí, irmãos, eu fui tomar banho. Eu lembro que foi por volta das 11 horas da manhã, eu fui tomar banho. E lá no banheiro, irmãos, Deus disse para mim, eu vou te dar mais alguns anos de vida. Irmãos, eu não sabia se eu pulava, se eu gritava, se eu glorificava a Deus, o que eu fazia naquele momento. Se eu agradecia a Deus por mais aquela oportunidade que Deus tinha me dado. Aí, quando eu fui falar para minha filha o que Deus havia me dito, ela disse, mãe, eu orei para Deus não te levar. Quando eu fui falar para o irmão Leandro lá de Franca, ele disse, não, irmã, eu orei. Eu orei e perguntei para Deus, cadê as promessas dele na sua vida? Irmãos, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Falei, glória a Deus, vai dar tempo eu tirar meu filho daqui, vai dar tempo eu levar meu filho para morar junto com a minha filha e talvez eu morra longe daqui, né? Para só os meus filhos saber da minha morte, da minha partida aqui dessa vida. Irmãos, nossa, irmãos, mas escureceu muito. Eu vou puxar aqui a cortina para clarear mais um pouco, porque escureceu muito. Então, irmãos, aquele dia eu acordei para a glória de Deus, né? Porque Ele teve misericórdia de mim e teve misericórdia do meu filho. Eu não pedi ele para não me levar. Eu não pedi ele, eu não falei para ele, não questionei porque ele estava indo me levar. Eu estava feliz, irmãos. Eu só desesperei por causa do meu filho. Eu não queria o meu filho naquele lugar. E para a glória de Deus, Deus me deu, né? Mas essa oportunidade, mais uma chance, né? Deus me deu a chance de tirar o meu filho de lá. E aí, irmãos, eu até esqueci de falar aqui para os irmãos da doença de Ezequias, né? Porque na Bíblia tem a doença de Ezequias. É só os irmãos procurar. E eu não estou falando isso aqui, irmãos, por causa da Bíblia, não. Eu não estou inventando nada, não, irmãos. Porque se fosse para me mentir, eu preferia morrer. Porque, irmãos, a gente saber que vai embora, que vai descansar dessa vida, irmãos, é uma imensa gratidão a Deus. Eu não tenho palavras para descrever a sensação que eu tive em saber que eu ia morar no céu, que eu ia ver Deus, que eu ia ver Jesus. Irmãos, é tão gratificante a gente saber que vai poder ver o Mestre. A gente saber que a gente vai para Nova Jerusalém. E eu, irmãos, ali naquele momento, eu me aliviei e falei, glória a Deus, que Deus vai
me deixar mais um tempo para me vender isso aqui, levar meu filho embora daqui. Aí, irmãos, creio que 1 ano e meio depois, Deus tirou meu filho, né? Porque minha filha já morava em outra cidade. Eu creio que 1 ano e meio depois, Deus tirou meu filho, me deixou sozinha naquele lugar. Porque ali Deus tinha um propósito na minha vida. Eu fui cuidar de 2 sobrinhas. Uma ficou comigo 1 ano e meio, a outra ficou 1 ano. Né? E ali Deus tinha um propósito na minha vida, eu tive que ficar naquele lugar. E eu, irmãos, eu agradeço muito a Deus por isso, mas ao mesmo tempo, irmãos, eu falo, Senhor, porque o Senhor não me levou? Porque eu tenho certeza que o Senhor ia cuidar do meu filho, o Senhor ia resolver tudo para o meu filho, o Senhor não ia desamparar o meu filho, porque eu sou tua serva, Senhor. Eu te sirvo em espírito e em verdade. E ali, né, às vezes a gente para pensar, nossa, eu já estava perto de sair daqui dessa vida, mas Deus me deu mais uma chance, mais uma oportunidade, né? Então, Deus ouviu a oração da minha filha e do irmão Leandro. Eu creio que meu filho também intercedeu, porque ele não falou, né? Meu filho não é muito de conversa. E eu creio que ele também intercedeu em favor da minha vida. Irmãos, e por isso eu estou aqui. Para a glória de Deus eu estou aqui, irmãos. Quem tiver dúvidas disso aí, do que eu estou falando, desse testemunho, irmãos, é só pedir a confirmação de Deus, que Deus vai te confirmar. Amém, irmãos? E eu sou muito grata a Deus, porque Deus ainda permitiu eu vim morar junto com os meus filhos. Hoje eu moro em outra cidade junto com os meus filhos. Quem me conhece sabe onde eu estou morando. Para a glória de Deus, eu estou aqui, estou em paz, irmãos, estou tranquila e glorificando ao Senhor. E nunca deixo o meu Deus, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu tudo. Sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não sou ninguém, sem Ele eu não faço nada, não chego a lugar nenhum. Então, irmãos, eu estou contando isso aqui para edificar vidas. É para falar para os irmãos que ainda que o inimigo tenta tirar a sua vida, a palavra de Deus fala, não teme aquele que pode tocar no seu corpo. Teme aquele que tanto toca no seu corpo como lança sua alma no inferno. Então, para quem é leigo nesse assunto, quem pode tocar no nosso corpo é o Satanás. Ele pode matar isso aqui, ó. Ele pode matar isso daqui, ó, porque isso aqui é carne, isso aqui é pecado. Mas na nossa alma, a alma que está dentro de nós, a nossa alma que foi Deus que nos deu, o inimigo não pode tocar. Se você é servo de Deus, se você é homem de Deus, mulher de Deus, se você serve a Deus no Espírito e em verdade, se você não brinca com a palavra de Deus, se você é um homem cristão, eu vou falar um homem santo, uma mulher santa, né? O inimigo, ele pode tocar no seu corpo, mas na sua alma ele não pode. Quem tem o poder de tocar na sua alma é só Jesus. Amém, irmãos? Que esse testemunho sirva para edificar vidas, que esse testemunho venha fazer alguém crescer espiritualmente. Irmãos, eu não estou falando aqui querendo ser melhor do que ninguém, não. Eu volto a repetir, eu não estou falando querendo ser melhor que ninguém. Que eu não tenho pecado, que é só eu que vou ser salva, de forma alguma, irmão. Eu peço a compreensão dos irmãos. Eu não estou dizendo que eu sou santa. Irmãos, eu vim de lá do mundo. Eu só não participei das coisas do mundo, de festa, de bebedeira, de orgias, de certas coisas que o mundo oferece, que o Satanás oferece. Eu não participei dessas coisas. Errei, pequei como qualquer ser humano. Nós estamos sujeitos a errar e pecar todos os dias da nossa vida, porque todo dia o diabo nos oferece uma bandeja. Então, eu não estou falando que eu sou santa, que só eu vou ser salva, ou porque eu li na Bíblia sobre a doença de Ezequias, a passagem de Ezequias. Não, irmãos, isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo, porque eu estava indo embora desse mundo, irmãos. Irmãos, pensa na felicidade, pensa na leveza, irmãos. Não tem palavras. Não tem como eu explicar para os irmãos como que é a gente sentir sendo levado por Deus, porque quando é pelo diabo, ninguém quer contar esse testemunho, né, irmãos? Mas sendo levado por Deus, irmãos, é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso saber que a gente vai ser salvo, saber que mesmo, irmãos, eu estando manifestando, cheio de demônio, como esse pastor disse, todo o inferno estava na minha vida, que a minha mãe tinha colocado, irmãos, Deus é na minha vida, Deus cuidava de mim porque Ele me escolheu, Ele tem uma promessa na minha vida. Então eu estava sofrendo muito por causa da promessa. E fui rejeitada por causa da promessa. Olha José. José foi vendido como escravo. José era para ser morto. Mas por causa da promessa, Deus não permitiu ele morrer. Por causa da promessa.
Então, por causa da promessa, José passou por tudo que ele passou. E eu, por causa da promessa, eu sofri muito. Mas para a glória de Deus, irmãos, eu estou aqui contando esse testemunho para os irmãos. Amém, irmãos? Eu sei que o vídeo já ficou muito longo. Irmãos, eu vou gravar outro vídeo para terminar esse testemunho. Para os irmãos entenderem o final que aconteceu sobre a morte, né? Eu ia passar pela morte, eu ia sair desse mundo. Amém, irmãos? Eu espero que os irmãos entendam, que os irmãos me compreendam. E quem for ouvir esse vídeo aí, se seja um pastor, uma pastora, uma missionária, um apóstolo, seja quem for ouvir esse vídeo, se duvidar de mim, busque em Deus, que Deus vai te dar resposta, amém? Que Deus abençoe os irmãos, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.